Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Bragança, tenho 41 anos, sou casado com a Ioná há quase 20 anos, sou pai da Ingrid e do André. Com 40 anos eu descobri que eu era autista, né? Meu filho André veio ao mundo e com um ano a gente já começou a desconfiar de que tinha alguma coisa, né? E com 4 anos veio o laudo dele de que ele era autista. E eu sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente. Eu sempre fui diferente das outras pessoas. É, com isso eu fui muito julgado, muito. Eu sempre fui humilhado, né, por ser diferente. Me chamavam de fresco, enjoado, grosso, ignorante. Mas não era nada disso. Era simplesmente o autismo. Junto com o autismo, no meu laudo veio TDAH, ansiedade, depressão e também um bônus que foi altas habilidades, né? Isso foi a parte boa desse laudo. Com a chegada do André, a partir de um ano de vida dele, eu já comecei a desconfiar de algumas coisas, né? A gente não conhecia bem o espectro autista e aí eu fui começar a estudar o que era, né? Com 4 anos veio o laudo dele, né, de autismo, e aí depois eu fui começando a me entender, né? E aí eu busquei o laudo, né? Busquei saber o que eu tinha. Algumas pessoas perguntam por que eu quis saber disso com mais de 40 anos de idade. Mas eu precisava me entender. Eu precisava saber o que acontecia comigo, né? Tanto é que quando eu recebi o laudo, uma coisa que me marcou muito é por que eu não corri atrás disso antes. Pelo menos com 20 anos de idade eu já poderia ter corrido atrás disso, eu já tinha uma profissão muito boa, já tinha dinheiro, né? Mas infelizmente eu não corri atrás e demorou tanto tempo, né? Hoje eu tenho doenças que eu poderia ter evitado, que é a ansiedade, a depressão e a fibromialgia. Ou evitado ou pelo menos controlado, né? Não tivesse afetado tanto a minha saúde, tá? Mas com um ano de idade, na criança, no André, o que a gente viu de diferente quando ele nasceu? Primeiro que ele nasceu na maternidade, enquanto todas as outras crianças lá estavam totalmente agasalhadas, com roupas, com mantas, o André só queria viver pelado. Ele chorava muito quando estava agasalhado demais, né? Então todo mundo lá agasalhado e ele sem roupa, só de fralda. Depois demorou a andar, demorou a dentição, né? Quando demorou a falar, quando começou a falar, falou com dificuldade. Então esses são alguns sinais. Tem outros sinais. Quando andou, andava muito nas pontas dos pés, corria muito de um lado para o outro, né? Então eu tô falando isso porque para que você que tem um filho que é diferente saiba reconhecer, né? Procure ajuda de especialistas para que possa ser feito todos os estudos e saber se ele é autista ou não. Autista não está na moda, autista já existe desde a antiguidade. O problema é que antigamente ele era tratado como um doido, um esquizofrênico, e não é nada disso. O autista só tem uma forma de ver a vida diferente, de pensar diferente. Várias situações, por exemplo, enfileirar brinquedos, não gostar de brincar com outras crianças, tá? No adulto, não fazer amizades com facilidade, né? Ter muita dificuldade com amizades. Uma coisa que é muito complicada e que atrapalha muito o autista, ele é muito ingênuo e eu fui muito passado para trás. Eu, com 30 anos de idade, que eu comecei a perceber isso e comecei a me policiar para que não seja passado para trás, né, pelas outras pessoas, por ingenuidade. Uma criança que está na rua e começa a se descontrolar, as pessoas falam que é birra, mas às vezes não é. Às vezes ela não consegue estar em ambientes com muitas pessoas, né? Ou um ambiente diferente também. Tem crianças autistas que sofrem com isso. Então, é
empatia pelas outras pessoas. Não acho que porque uma criança tá brigando, xingando, chorando, que ela tá fazendo birra. Às vezes ela tá só se desregulando. E aí isso com carinho, atenção e paciência principalmente, essa criança vai voltar à tranquilidade e continuar a sua vida. Outro ponto muito importante, um autista, ele não tem noção de perigo. Então, um autista nunca pode ficar sozinho, nunca pode ser deixado largado. Por exemplo, você vai para uma pracinha, para um parquinho, a maioria dos pais deixam os filhos lá nos brinquedos, ficam de longe, de vez em quando dão uma olhada nas crianças. Um autista, você não pode largar ele, você tem que ficar vigiando 24 horas, por quê? Ele não tem noção de perigo de altura, ele não tem noção de perigo de carros, de bicicletas. Eu, por exemplo, hoje eu entendo, eu fui atropelado por uma bicicleta com 2 anos. Até hoje eu tenho uma marca na cabeça, um buraco, né, desse atropelamento de 2 anos. O que aconteceu? Eu com 2 anos e meio, 2 anos, a minha irmã mais velha, que é 5 anos mais velha que eu, quer dizer, na época ela devia ter uns 7 anos e meio, nós fomos atravessar uma pista movimentada e eu larguei da mão dela, né? E aí fui atropelado por uma bicicleta. Eu não culpo ninguém, porque ninguém sabia. O autismo, as pessoas antigamente não sabiam. Mas isso já é um retrato, né? Que acontece. O ano passado, uma criança foi atropelada aqui em Taguatinga, Norte, né? Ele era autista, ele largou da mão do responsável e o responsável estava segurando ele, né? Mas ele se soltou e correu atrás e foi atropelado por um carro, né? Entendeu? Ninguém teve culpa, mas infelizmente ele veio a óbito. Isso é normal do autismo, ele não tem noção de perigo. Por isso que precisa ser estudado para que os pais entendam o que a criança tem e tenham um maior controle, né? Voltando a falar sobre as situações, né, no caso de um autista em adultos. Barulho, algazarra, né? Um autista não consegue, por exemplo, estar no meio de uma multidão, um show. É muito difícil para um autista, a não ser que o foco dele, o hiperfoco dele seja música, né? Que aí ele vai se concentrar. Mas a maioria dos outros autistas não conseguem estar num local onde tem muito barulho, onde tem muita bagunça. A falta de concentração. Um exemplo, eu tinha começado 5 faculdades e não conseguia passar do primeiro semestre. Aí depois que eu comecei a me entender, mesmo antes do laudo, eu comecei a fazer faculdade online e já vou terminar agora o meu segundo curso superior, né, online. Então, quando você se descobre então, quando você entende quem é você, recebe seu laudo, você começa a melhorar a sua qualidade de vida, procurar formas de viver de uma forma mais tranquila. Se eu tivesse recebido o laudo desde criança, eu com certeza, além de não ter tido as doenças que eu já falei, eu poderia ter sido um filho melhor, poderia ter sido um pai melhor e um esposo melhor, né? Eu espero que essas palavras toquem em alguém e faça diferença na vida de alguém. Para quem acha que o autismo é modinha, é frescura, um autista ele vive em um mundo particular dele, né? Diferente dos neurotípicos, né? E nós devemos ajudar esta criança, esse autista e a família dele, e não cobrá-lo, recriminá-lo. Não, espera aí. Ainda não, só um minuto.